Olá, meu nome é Priscila, eu moro no Rio de Janeiro e estou gravando esse vídeo no dia 15 de março, momento em que o Rio de Janeiro e São Paulo estão no nível 2 de surto de coronavírus. Agora eu vou retirar a máscara e o óculos porque eu estou dentro de casa e não há motivo para usar essas ferramentas dentro de casa. Mas logo mais eu vou colocar novamente esta máscara e outra máscara para explicar melhor sobre elas para vocês. Essa máscara no calor é um pouco sufocante. O Rio de Janeiro no momento está no nível 2 de surto do coronavírus. Existem 3 níveis de disseminação do coronavírus no mundo. A OMS já declarou que esta é uma pandemia. A última pandemia que nós tivemos foi de H1N1 em 2009, ou seja, há mais de 10 anos atrás. O nível 0 era quando a epidemia estava sendo transmitida por estrangeiros para brasileiros. Então, todos os casos de infecção por coronavírus no Brasil até então tinham sido transmitidos através de viagens que foram feitas principalmente para a Europa. A maioria dos casos foram brasileiros que viajaram para a Itália. Até então, essas pessoas que apresentavam os sintomas do vírus e que tinham feito viagens para a Itália estavam em quarentena. Em seguida, o Brasil chegou no nível 1 de contágio do coronavírus, especificamente Rio de Janeiro e São Paulo, porque começaram a aparecer casos de brasileiros que não tiveram contato com estrangeiros, mas estavam com coronavírus, segundo o teste de detecção. Porém, ainda era possível mapear a origem do vírus, então era possível, conversando com esses brasileiros, os médicos conseguiam saber de quem eles pegaram e normalmente essas pessoas que transmitiram para eles tiveram contato com alguém que viajou para o exterior. Agora que estamos no nível 2 de contágio, não é mais possível mapear a origem do vírus. Ou seja, o vírus já está tendo transmissão comunitária. Isso quer dizer que já está sendo transmitido de brasileiros para brasileiros que não tiveram contato nenhum com estrangeiros e que não fizeram nenhuma viagem ao exterior nos últimos dias. Por causa disso, por causa da impossibilidade de mapear a origem do vírus atualmente, porque o contágio já está maior, o Ministério da Saúde parou a contagem de número de casos de pessoas com coronavírus. Atualmente, a contagem está sendo feita apenas das pessoas internadas por coronavírus. Pessoas que adquiriram o vírus e não apresentaram sintomas ou apresentaram sintomas leves e foram orientadas pelos médicos a se cuidarem dentro de casa não estão sendo contabilizadas. Portanto, os números que você recebe de casos de coronavírus no Brasil, no momento se referem apenas a pessoas que estão internadas com sintomas mais graves. Possivelmente o Brasil vai entrar no nível 3 de disseminação do coronavírus breve, que será quando as medidas que estão sendo tomadas para tentar controlar a transmissão do vírus não estão dando resultado, continua aumentando a quantidade de casos e isso saiu do controle. É o que está acontecendo na Itália no momento, que está no nível 3 de transmissão do vírus. Isso sim, provavelmente vai acontecer e sabemos por quê. Muitas pessoas estão fazendo pouco caso, continuam se reunindo em aglomerações de pessoas, empresas continuam obrigando seus funcionários a irem até o local de trabalho, muitos desnecessariamente, porque poderiam estar fazendo trabalho home office, e transporte público lotado e uma infraestrutura de saúde que não consegue dar conta de uma pandemia.
Nesse vídeo, eu vou abordar alguns tópicos referentes à prevenção do coronavírus, o que você pode fazer para se prevenir e para que, mesmo que você seja infectado pelo coronavírus, pode acontecer até comigo, que estou ensinando como se prevenir, você terá sintomas mais leves, provavelmente. As chances de que você tenha sintomas mais graves vão diminuir se você cuidar das medidas preventivas. Todas as informações que eu vou passar nesse vídeo foram pesquisadas por cerca de 2 dias. Eu vou citar todas as fontes, eu vou citar nome e sobrenome de todo médico, biólogo e infectologista que me passou essas informações, para que não haja dúvidas, para que ninguém ache que é fake news. E como eu não sou médica, eu estou passando informações que vêm de médico, biólogo e infectologistas de vários países, não só do Brasil, de estudos que já foram feitos na China, e eu vou citar todas as fontes para que não haja dúvidas. Os tópicos que serão abordados nesse vídeo serão: como é transmitido o coronavírus, quem faz parte do grupo de risco, ou seja, quem são as pessoas que podem desenvolver os sintomas mais graves do coronavírus. Não são todas, a maioria das pessoas vão desenvolver os sintomas mais leves, que são parecidos com os sintomas de uma sinusite leve, uma gripe um pouquinho mais forte. Vou explicar por que o coronavírus tem gerado uma preocupação maior do que a dengue, a zika, chikungunya, o sarampo, o ebola. Vou explicar a importância da imunidade para a prevenção e para o controle dos sintomas do coronavírus. Vou ensinar como fazer a higienização adequada, em quais momentos ela tem que ser feita e como. Isso inclui a higienização de objetos e roupa, porque o coronavírus pode ficar por até 9 dias em objetos. Também vou abordar sobre aglomeração de pessoas e uso de máscaras, que é um assunto polêmico, e eu vou explicar por que é necessário entrar nesse tópico. Eu tenho visto que a maioria das pessoas estão muito desorientadas sobre o que fazer nesse momento. Eu vi pessoas comprando luvas, eu vi pessoas querendo higienizar as mãos com vinagre, eu vi pessoas querendo higienizar a mão com álcool comum, que não é o álcool em gel. Eu vi pessoas fazendo máscara em casa, improvisando máscaras. Então, disseminar informação neste momento, informações corretas, com fontes confiáveis, é extremamente necessário para que possamos controlar a disseminação do coronavírus no Brasil. Se é que não podemos esperar que o governo faça a sua parte, nós vamos fazer o que está ao nosso alcance. Se eu abordar algum assunto que você não saiba e que a informação foi útil para você, você já curte o vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se esse vídeo for realmente útil para você, no final, depois que você assistir ele todo, compartilhe esse vídeo nos grupos que você participa no Zap, compartilhe esse vídeo nos grupos que você participa no Facebook, no Telegram, porque é importante disseminar as informações para que a transmissão do coronavírus seja menos danosa para o Brasil. O coronavírus não é transmitido pela pele, então não há risco quando você encosta em uma pessoa infectada, a não ser que após encostar nessa pessoa você leve as mãos para o olho, nariz ou boca. Segundo o portal da Fiocruz, a única forma de contágio do coronavírus é através de mucos. Esses mucos são expelidos pelas pessoas que estão com
o coronavírus através de tosse, espirro, lacrimejando, através da saliva. Pessoas que falam salivando podem passar o vírus para outras que estão de frente a elas, e através do catarro, que sai das vias nasais ou da boca. Portanto, o coronavírus não é transmitido pela pele, então não há risco se você encostar em uma pessoa que está infectada, a não ser que essa pessoa tenha colocado as mãos no nariz, no olho ou na boca, tenha expelido muco nas mãos e você encostou na mão dessa pessoa e depois você encostou com as suas mãos já infectadas no nariz, olho ou boca. Então, o maior cuidado que nós temos que ter é com o rosto. A questão de higienizar as mãos é porque nós frequentemente levamos as mãos ao rosto. Outra questão muito importante de ser abordada é em relação aos animais. Devemos evitar disseminar que animais poderiam causar coronavírus em pessoas, porque isso pode gerar assassinato de animais, como aconteceu em relação à febre amarela, que muitos macaquinhos foram assassinados por pessoas ignorantes. Embora haja suspeita que o Covid-19 tenha surgido a partir de um animal na China, não há uma certeza sobre isso. Embora haja essa suspeita, toda a transmissão seguinte foi feita de pessoa para pessoas. Só teve um único caso de transmissão para um cachorro. Foi um caso isolado que a dona transmitiu para o cachorro. E não houve mais nenhum outro caso de animal doméstico infectado pelo Covid-19 especificamente. Todos os primeiros casos foram mapeados tanto na China quanto na Itália, na Coreia do Sul, em todos os países, e esse mapeamento levava a outras pessoas. Então, as pessoas que chegavam no hospital passavam pela triagem, onde algumas informações eram coletadas delas e se chegavam à conclusão de que elas adquiriram o vírus a partir do contato com uma outra pessoa. Isso você pode conferir no portal da Fiocruz. Além das mãos poderem levar o vírus até o rosto, uma blusa que você estiver usando também pode levar o vírus até o rosto. Então, muito cuidado com as camisetas, tops, qualquer tipo de top que você estiver usando. Se alguém contaminado espirrou ou tossiu na sua blusa e depois você vai retirá-la por cima do rosto, você pode levar o vírus para seu corpo. O grupo de risco não corresponde a pessoas que têm mais chances de adquirir o coronavírus. Todos nós temos chances de adquirir o coronavírus, inclusive eu que estou passando informações para vocês sobre prevenção. As pessoas de risco são pessoas que têm uma chance maior de letalidade no caso de adquirir o coronavírus. Foi feito um estudo em Wuhan, que é a cidade que foi o epicentro do início da transmissão do coronavírus na China. Esse estudo foi feito com 191 dos primeiros pacientes a chegarem no hospital e testarem positivo para o coronavírus. E esse estudo foi publicado em revistas científicas. Você pode conferir ele na revista New Scientist. Segundo esse estudo, pessoas idosas, principalmente as que têm mais de 70 anos, pessoas com problemas imunológicos, pessoas com sepse e pessoas com problemas de circulação sanguínea têm maior probabilidade de
chegarem à letalidade ou desenvolverem os sintomas mais graves do Covid-19. Segundo esse estudo, as pessoas com o maior risco são pessoas com câncer, têm 6,2 vezes mais risco de chegar à letalidade. Depois, pessoas com mais de 80 anos, têm 6,4 vezes mais chances de letalidade. Em seguida, pessoas que sofrem de hipertensão, têm 6,7 vezes mais risco. Pessoas com doenças respiratórias crônicas têm 7 vezes mais risco. Cabe lembrar que aqui no Rio de Janeiro teve um caso de uma mulher que sofria de sinusite leve e ela chegou da Itália com os sintomas do coronavírus e foi testado, deu positivo. Ela está com sintomas leves, não chegou a desenvolver os sintomas mais graves do coronavírus. Pessoas com diabetes têm 8,1 vezes mais risco de letalidade. Pessoas com doenças cardíacas são as que correm mais risco. Elas têm 11,7 vezes mais risco de letalidade. Esses números foram dados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a OMS. Ao contrário do que aconteceu durante a pandemia de H1N1, o coronavírus não tem sido muito perigoso para crianças e grávidas. Nenhuma criança até 10 anos de idade faleceu vítima de coronavírus até o momento em nenhum país. Os fetos, mesmo de grávidas que estavam com o coronavírus, os fetos nasceram sem o vírus, com uma única exceção, que assim como a do cachorro foi um caso isolado. E este feto que testou positivo para coronavírus, ele desenvolveu sintomas leves, assim como a mãe. A maioria das grávidas tiveram sintomas leves em todo o mundo. A taxa de letalidade aumenta de acordo com a faixa etária. A cada 10 anos na faixa etária, maior a taxa de letalidade pelo coronavírus. Na China, por exemplo, apenas 2,4% das crianças chegaram a desenvolver algum sintoma de coronavírus e foram sintomas leves. Algumas crianças não tiveram sintoma nenhum, embora tivessem testado positivo para o coronavírus. Importante lembrar que mesmo que a pessoa não tenha sintomas, se ela está com o vírus, ela pode transmitir o vírus. Eu vi fake news dizendo que pessoas que não apresentaram os sintomas não transmitem o vírus. Isso é fake. Mulheres que estão amamentando também não precisam se preocupar. Segundo o infectologista Jean Gorinchen, não sei se é bem assim que se diz o nome dele, mas eu vou deixar o link para o vídeo dele aí na descrição do vídeo. Ele é do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. E segundo ele, o único vírus que passa da mãe para o filho através do leite materno é o HIV até o momento. Então, não há motivo para preocupação de mulheres amamentando. Se elas chegarem a adquirir coronavírus, elas não vão passar para o filho, não através do leite materno. Eu vi pessoas questionando que num país onde temos zika, dengue, chikungunya, fome, sarampo, deveríamos estar preocupados mais com essas outras doenças que têm até uma taxa de mortalidade maior do que a do coronavírus, do que com esta pandemia. Eu vou explicar por que está havendo uma preocupação maior com o coronavírus do que com essas outras epidemias internas. Esses dias, 2 colégios em São Paulo tiveram que suspender as aulas por causa de surto de H1N1. Porém, isso não gerou um pânico generalizado como está acontecendo em relação ao coronavírus, porque existe vacina ao H1N1. Qualquer pessoa que
teste positivo para a influenza A, quando chega ao hospital, recebe tratamento com Tamiflu. Da mesma forma, estamos sendo informados há bastante tempo sobre como prevenir dengue, zika, chikungunya, que não devemos deixar água parada, que devemos usar repelente. Para sarampo, também existe vacina. Inclusive, está acontecendo neste momento uma campanha de vacinação. Outra questão é que quem já teve sarampo, quem comprovadamente teve sarampo, quem foi até um hospital e ouviu do médico que estava com sarampo, não tem risco de ter sarampo novamente. Já o coronavírus tem casos de reincidência no Japão e na China. Sobre a fome, diminuir os impactos dela no nosso país, no mundo, depende de cada um de nós. Você pode estar doando para pessoas que passam fome, para instituições que ajudam pessoas que passam fome. Não precisamos ficar esperando isso apenas de governos. Todos nós temos que fazer a nossa parte em relação à fome. Da mesma forma, todos nós temos que tomar medidas preventivas em relação a todas as outras doenças epidêmicas que circulam pelo Brasil. Porém, diferente de todas essas, o coronavírus é uma pandemia. Ele se espalhou para quase todos os países do mundo. E a dengue, zika, chikungunya, a febre amarela está apenas no hemisfério sul do planeta. Ela não tem atingido países mais ricos que estão no hemisfério norte, com exceção da chikungunya, e mesmo assim são poucos casos. O H1N1 já foi uma pandemia, mas deixou de ser uma pandemia em 2010 porque descobriram a vacina, que é o Tamiflu. Além disso, evitar o coronavírus não depende só de você, de mim. O Covid-19 é um vírus em transmutação e ainda é uma incógnita, inclusive para profissionais de saúde. Na China, por exemplo, mais de 1.700 médicos foram infectados pelo coronavírus enquanto tratavam os pacientes, e alguns chegaram a óbito. Além disso, segundo o biólogo Átila Yamarino, eu vou deixar também o link do canal dele aí, o coronavírus é transmitido inclusive por pessoas que não apresentaram os sintomas. Isso faz com que o coronavírus seja diferente das outras doenças que preocupam o Brasil. Porque nas outras doenças, tem como saber que uma pessoa está infectada. No coronavírus, nem sempre você tem como saber. Uma pessoa próxima a você pode estar te transmitindo o Covid-19 sem que você saiba, porque essa pessoa não está espirrando, não está tossindo, não está com catarro. A gripe comum, por exemplo, ela só é transmitida depois de 2 dias que a pessoa apresenta sintomas. O coronavírus continua sendo transmitido por pessoas que foram infectadas por até 20 dias após elas terem adquirido o Covid-19. Em relação à gripe comum e o H1N1, a taxa de morte é cerca de 0,01%. A taxa de morte pelo coronavírus é entre 3% e 4%. O sarampo tem uma taxa mundial de mortalidade de cerca de 1,5%. Ebola, MERS, SARS tem uma taxa de mortalidade maior do que a do coronavírus, muito maior. Porém, essas doenças não se espalharam pelo mundo. O MERS ficou isolado ali no Oriente Médio e está controlado. O SARS praticamente ficou só na Ásia. Ele chegou a começar a se espalhar por outros países, mas foi logo controlado. E o Ebola também teve transmissão para poucos países ultimamente. Teve um período que houve uma transmissão maior de Ebola, mas também foi logo controlado. Já o coronavírus ninguém sabe como controlar ainda.
Para que entendam melhor, eu vou fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar do vírus de Marburg? A taxa de mortalidade dele é 90%, ou seja, é maior do que de todas as doenças que conhecemos aqui no Brasil. Você está preocupada com o vírus de Marburg? Acho que não, né? Por quê? Porque ele não atingiu o seu país. A mesma coisa em relação aos demais vírus. As pessoas vão se preocupar apenas com o que está à volta delas. Nós, aqui na América Latina, sim, devemos nos preocupar com dengue, chikungunya, febre amarela, zika, sarampo e fome. Então, siga as orientações de prevenção que têm sido passadas há tempos pelo Ministério da Saúde. E não deixe de se preocupar com o coronavírus por causa das outras epidemias. Pessoas com problemas imunológicos fazem parte do grupo de risco em relação à letalidade e em relação a sintomas mais graves do coronavírus, como eu já falei antes. Isso foi comprovado no estudo, que eu também já citei antes, que foi feito em Wuhan, com 191 dos primeiros casos de coronavírus na China. Todos os casos que chegavam no hospital passavam por exames laboratoriais e os exames de sangue mostraram que os casos mais graves apresentavam uma contagem baixa de linfócitos. Linfócitos fazem parte do sistema de defesa imunológico do nosso corpo. Alguns médicos têm citado alguns alimentos que são muito importantes para melhorar a nossa imunidade em vídeos sobre o coronavírus no YouTube. Eu vou citar aqui um, que é o que eu uso, que é um alimento que é conhecido como um dos mais importantes e mais eficazes do mundo para melhorar o sistema imunológico e que provavelmente você já ouviu falar dele. O aloe vera. O aloe vera é um antifúngico, antiviral, antibacteriano natural, que também melhora a circulação sanguínea, evitando coagulação. E antes que você comece a dizer que isso é fake news e que estamos dizendo que a aloe vera é a cura para o coronavírus, eu deixo claro que eu não estou falando de cura, estou falando de prevenção aos sintomas mais graves do coronavírus, algo que tem sido feito também por médicos. Dr. Daia Seabra, Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Juliano Pimentel, todos eles fizeram vídeos em seus canais abordando sobre a importância de cuidarmos do nosso sistema imunológico durante a epidemia de coronavírus. Para que entendam melhor, vou fazer uma analogia. Eu moro em um condomínio. Esse condomínio tem segurança 24 horas, tem muros com concertinas, tem portão com tag para controle de acesso veicular, tem câmeras de vigilância 24 horas e ainda assim já houve furtos, roubos de casa aqui dentro. É raro, mas já aconteceu. Porém, isso acontece mais vezes em locais onde não há câmeras, onde não há nenhum tipo de segurança e onde o acesso ao interior da casa é mais facilitado. E quando isso acontece num condomínio que tem segurança 24 horas, as chances de punição ao bandido são maiores. Ele pode ter sido filmado, ele pode ser pego no flagra, e após a prisão desse bandido, se evita que ele faça novas vítimas. Pensa no nosso corpo da mesma forma como se pensa em uma habitação com segurança. Se você cuidar da imunidade do seu corpo, ainda assim há chances de que você venha a contrair o coronavírus. Porém, essas chances diminuem. Os casos ficam mais raros para pessoas que cuidam da imunidade. E mesmo
que venha a acontecer dessas pessoas adquirirem coronavírus, as chances delas desenvolverem problemas piores decorrentes do coronavírus diminuem, assim como as chances de resolver o problema rapidamente aumentam, diminuindo as possibilidades de que o coronavírus faça novas vítimas a partir desta. Como disse o Dr. Dayan Siebra em um vídeo que ele publicou na sexta-feira 13, baixa imunidade é terreno fértil para o coronavírus. Você pode ter certeza disso. Outra medida preventiva extremamente importante e que tem sido indicada por todos os profissionais, infectologistas, biólogos, médicos, é higienizar as mãos com álcool em gel ou gel higienizante. Esse aqui é o gel higienizante da Raco, é o que eu uso e indico. Ele é muito, muito bom. Não resseca a pele e também não evapora com facilidade. Algumas pessoas estão falando sobre higienizar as mãos com álcool líquido comum, com vinagre, porém esses elementos evaporam com mais facilidade, deixando as suas mãos desprotegidas rapidamente. O álcool gel, por se fixar por mais tempo nas mãos, deixa as suas mãos protegidas de infecção por mais tempo. E quando ele tem que ser usado? Sempre antes de levar as mãos ao rosto. Então, vai coçar o nariz, primeiro higieniza as mãos. Vai tirar uma sujeirinha do dente, primeiro higieniza as mãos. Vai coçar o olho, ele começou a coçar por causa de poeira, por exemplo. Higieniza as mãos primeiro. Dentro de casa você pode fazer isso com água e sabão. Além do álcool em gel, esse higienizante tem extrato de uva ursi, que é antimicrobiano, antibacteriano, potencializando o poder desinfetante dele. E ele tem silicones para não ressecar a pele. Ele já está começando a faltar por aí. Eu tenho pouco estoque dele. Estou procurando mais para colocar lá na loja virtual. Fica de olho na loja virtual para você saber quando tiver estoque antes que ele acabe, porque a rotatividade dele tem sido alta ultimamente. Porém, se eles tiverem falta, existe uma receitinha que foi deixada online pelo diretor médico da Osmose, o Dr. Rich Desai, que é um pediatra especialista em doenças infecciosas, e ele trabalhou por 2 anos no Serviço de Inteligência Epidemiológica do Centers for Disease Control and Prevention. Ele criou essa receita porque em vários países já está faltando álcool em gel nas prateleiras, mas você pode fazer o seu caseiro e que, segundo ele, é bem efetivo. Como não é indicado você usar vinagre nem o álcool comum para higienizar as mãos nesse momento, porque eles evaporam rapidamente, você tem que fazer uma fórmula em gel com ele. Você pega um álcool 70, tem que ser 70, e a proporção é a seguinte: 150 ml dele, vê que ele é bem líquido, né? Não dá para usar nas mãos nesse momento. Você vai usar 25 ml de gel de aloe vera. Esse aqui não pode ingerir, ele é específico para a pele. Ou pode usar o suco de aloe vera, que ele é bem puro esse suco. Ele é sem aloína e tem poucos conservantes.
Usa 25 ml, que é a quantidade de uma tampinha, um pouco menos do que essa tampinha cheia. Mistura no álcool. E acrescenta o óleo essencial, que pode ser o de lavanda ou o de melaleuca. O de melaleuca potencializa o efeito antibacteriano e antimicrobiano dele, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10 gotas de óleo essencial. Fecha, mistura. E pronto, você tem um gel higienizante para as mãos e que não vai evaporar tão rapidamente. Usar sempre antes de comer, até antes de passar fio dental nos dentes. E não só nas mãos, mas também nos pulsos. E ainda fica um cheirinho gostoso e ajuda a acalmar os ânimos por causa da lavanda durante esse período de pânico. Eu vi muitas pessoas comprando luvas para tentar se proteger. Não é indicado. Essa indicação eu vi em um vídeo com o biólogo Átila Yamarino. Ele explicou que não é indicado usar luvas nesse momento, porque a luva vai proteger a sua mão. Porém, a infecção não entra pela mão, entra pelo rosto. Se você tocar o rosto com a luva, você vai estar transmitindo o vírus para dentro do seu corpo. Porque a luva, ela vai proteger a sua mão, mas ela vai estar suscetível a vírus normalmente, desde o momento que ela estiver infectada. Porque entrou em contato com a mucosa de alguém em algum momento, no transporte público, por exemplo, e você tocar com a luva o seu rosto, você vai estar levando o vírus para dentro do seu corpo. Então, luvas de jeito nenhum. Objetos podem transmitir o coronavírus. Celular, por exemplo. Eu estou higienizando o meu celular com o gel higienizante, mas também pode usar produtos de limpeza específicos para celular todos os dias. Porque o celular sai na rua comigo. Na rua, ele está suscetível a receber mucos vindos de espirro, tosse de pessoas diversas que passarem próximas a mim, próximas ao celular. Principalmente se você carrega o celular no bolso, ele está mais suscetível ainda a receber mucos contaminados. Por isso, é indicado que você limpe o celular todos os dias quando você chega em casa, que é o local mais protegido. Se você não sai de casa, não tem necessidade de você estar limpando todo dia o celular, se você vai ficar em casa esses dias. Porém, se você precisa sair, é aconselhável que você limpe o celular. E se você não vai limpar ele com frequência na rua, toda vez que você mexer no celular e depois for, se precisar coçar
o nariz ou o olho, ou mexer na boca, passar a mão no rosto, higienize as mãos antes. A mesma coisa se você, como eu, ainda precisa ir até o local de trabalho, não teve permissão para fazer home office. Higienize todos os instrumentos de trabalho, todos os dias, porque pode ter passado pessoas ali e até sem querer, pessoas que possam estar contaminadas e contaminaram esses objetos. Como eu disse, o coronavírus pode ficar por até 9 dias nos objetos. Então você chega no trabalho, você higieniza o teclado do computador, o mousepad, a mesa, se ela não já foi higienizada pelo pessoal da limpeza, mas normalmente o pessoal que trabalha na limpeza dos escritórios, eles não higienizam os computadores. Então, se você trabalha com computador, com telefone, higienize o telefone, o computador, o mousepad, o teclado, tudo, assim que você chegar no trabalho. Todos os dias. A mesma orientação para fone de ouvido. Também você vai sair na rua com o fone de ouvido, ele vai estar suscetível a tudo. Powerbank, se você precisar usar o powerbank na rua, ele está aí, ele precisa ser higienizado também. Sobre as roupas, eu já falei antes, se você toca a preocupação maior é com camisetas, blusas que precisam ser retiradas por cima da cabeça, retiradas e colocadas por cima da cabeça. Evite usar blusas novamente. Então, se você usou uma vez, você coloca para lavar e no dia seguinte você usa uma blusa limpa. Não coloque e retire blusas que já foram usadas antes, ainda que não estejam com odor desagradável. E se você tocar na calça, na saia, no vestido, qualquer outra peça de roupa que esteve em ambiente aberto, suscetível a mucos dos outros, higienize as mãos antes de colocar no rosto. Agora vamos falar de um assunto bem polêmico para esse vídeo, que é o uso de máscaras. Eu comecei o vídeo com esta máscara aqui e ela não é a principal recomendada pela OMS. Essa é uma máscara cirúrgica comum e você só pode usá-la por até 4 horas. Depois de 4 horas de uso, você tem que descartá-la. Os médicos não têm indicado o uso de máscaras. Porém, a maioria das pessoas que estão sendo contra o uso de máscara são pessoas que não costumam usar transporte público. O transporte público aqui nas grandes cidades é lotado. As pessoas estão aglomeradas nele e a menos de 1 metro de distância uma das outras. Esperar bom senso de todo mundo e achar que todo mundo vai ficar em casa quando tiver sintomas de gripe é utopia. Não vai acontecer. Algumas pessoas, inclusive com gripe, estão sendo ameaçadas em seus empregos. Estão ouvindo que ou elas vão ou perdem o emprego. Então elas têm que ir, mesmo com gripe. Elas se sentem obrigadas a ir. E aconteceu sexta-feira, eu estava no transporte público, voltando do trabalho, e tinha uma pessoa gripada na minha frente, tossindo muito, muito. E ainda bem que eu estava de máscara, porque a tosse dela, nem sempre ela colocava a mão na frente, porque tinha que segurar no transporte. A tosse dela vinha assim, ó, diretamente para o meu rosto. Eu estava de máscara e de óculos, porque os olhos também
estão suscetíveis a contra-infecções. Não adianta você usar máscara se você não usar um óculos. Eu uso óculos de grau. Dá para entrar ainda vírus por aqui, pelas laterais. O ideal é um óculos de contenção. Mas eu estou usando de grau mesmo. Então, de certa forma, para quem está na minha frente, o óculos está protegendo meus olhos. Ele tem que estar bem colocado. E a máscara está protegendo meu nariz e minha boca. Se você não usar óculos de grau, você pode usar o óculos escuro. É ridículo, mas necessário. Você usar o óculos escuro dentro do transporte público junto com a máscara. Isso se o transporte público estiver cheio. Se não estiver cheio, não é necessário. Lembrando que sempre, antes de colocar a máscara, você tem que usar o gel higienizante. Porque se você estiver com as mãos infectadas e você colocar a mão na máscara, você vai levar o vírus para a máscara e a máscara vai levar o vírus para o seu nariz e sua boca. Porém, esta não é a máscara mais indicada, porque ela é meio frouxa. Ela deixa algumas brechas aqui onde pode passar um vírus. A OMS tem indicado a máscara PFF2 ou N95. Nos Estados Unidos ela é chamada de N95, no Brasil é chamada de PFF2. Tem algumas marcas que eles estão indicando, principalmente da 3M. Mas existem algumas similares no mercado. Eu encontrei uma similar aqui. Esta não é descartável. Ela só tem que ser descartada se ela ficar suja, se o elástico ficar ruim, se ela ficar frouxa, se ela tiver alguma alteração. Aí ela tem que ser descartada. Fora isso, ela não precisa ser descartada após algumas horas, como a máscara cirúrgica. Sempre limpe as mãos antes de usá-la. Ela não é indicada para quem tem barba. Homens com barba precisam, se quiserem se proteger mais em locais com aglomeração, vão precisar tirar a barba. Porque a barba vai impedir a proteção com a máscara. A forma de colocação dela é assim, você coloca a mão na frente, abre, coloca, prende aqui no nariz, pega o elástico de baixo, primeiro passa por cima da cabeça. Pega o elástico de cima, passa por cima da cabeça. Ele tem que estar o elástico de cima por cima da orelha, o elástico de baixo por baixo da orelha. Tanto para colocar quanto para tirar, você tem que segurar pela frente e nunca por dentro dela. Prender bem aqui a presilha do nariz. Ela fecha tudo e não permite passagem de vírus pelas laterais, diferente da máscara cirúrgica. E você sempre tem que testar se você colocou ela adequadamente. Como? Você coloca a mão na frente e exala. Não sentir o ar na mão, sinal de que ela está bem vedada. Também você coloca a mão na frente e inala. Você não sentiu puxar ar das suas mãos, é sinal de que ela está bem vedada. Aqui no nariz é importante que ela esteja bem vedada também. Senão você vai consertando até ficar bem fechado. Este é o modelo ideal para proteção do coronavírus, segundo a OMS. Os médicos têm indicado que não se use
porque pode faltar máscara para quem realmente precisa, que são pessoas que já estão doentes e profissionais de saúde. Porém, quem é obrigado a usar o transporte público normalmente, quem é obrigado a estar em aglomerações de pessoas a menos de 1 metro de distância de outras pessoas, eu acho mais apropriado usar. Eu acho que ninguém em sã consciência que vá usar no transporte público em horário de rush vai dizer para os outros que é melhor eles não usarem máscara e deixar somente para profissionais de saúde e pessoas que já estão infectadas. Porque só quem usa transporte público sabe o risco que tem ali dentro. E se alguém que está assistindo o vídeo acha que eu estou errada em incentivar o uso da máscara no transporte público no momento em que ele estiver lotado, me dê outra alternativa. Porque eu perguntei a médicos, biólogos, infectologistas, nos canais deles nas redes sociais, o que eu poderia fazer no transporte público lotado. A recomendação é só não ir. Só que nós que precisamos trabalhar, ainda mais num momento como esse, que o Brasil já está em crise econômica e a crise econômica tende a piorar com o coronavírus, precisamos trabalhar. Aí vamos fazer o quê? Não temos escolha. E ninguém me deu uma alternativa. Nenhum deles me deu uma resposta, a não ser uma resposta coerente que não seja não vá ao transporte público. Se alguém tem uma outra dica melhor, me fale. Eu estou esperando ainda essa resposta. Para retirar essa máscara, sempre com a mão na frente, nunca com a mão dentro dela. Aí puxa o elástico para frente, o outro também. E retirou a máscara. Pode dobrá-la normalmente. E guardar em saco plástico. E o saco plástico precisa ter uma abertura de ventilação. Pode ser um buraco. Ele precisa ter uma abertura de ventilação para não acumular umidade na máscara. Evitar guardá-la em embalagens de papel, porque acumulam umidade. Conforme as informações vão aumentando, conforme vamos sabendo cada vez mais sobre o coronavírus, eu vou fazendo novos vídeos, atualizando as informações, conforme novos estudos forem feitos, novas descobertas. E se você achou esse vídeo importante, compartilhe ele nos grupos de Zap da família, de amigos, ajude a disseminar informações corretas, porque tem muita fake news por aí, as pessoas estão muito desorientadas. Informações corretas podem ajudar a controlar a transmissão do coronavírus no Brasil. Não podemos ficar esperando só pelos outros, então vamos fazer o que temos no nosso alcance no momento. E se você também gostou desse vídeo, curte ele. Até mais!